Olá, espero que você esteja em paz. Quero lhe dar as boas-vindas ao episódio 16 do podcast Simplesmente um Bahá'í, um espaço de partilha de percepções pessoais sobre a história da fé Bahá'í e seus escritos sagrados. Nos primeiros 15 episódios, estudamos alguns versículos da obra As Palavras Ocultas de Baha'u'lláh, incluindo reflexões sobre a aliança. Em seguida, dedicamos 5 episódios especiais ao jejum Bahá'í. A partir de hoje, vamos dedicar alguns episódios à história da fé Bahá'í, focalizando as viagens de Abdu'l-Bahá ao Ocidente. Especificamente, vamos conhecer os relatos e memórias de homens e mulheres ocidentais que tiveram o privilégio de se encontrar com Abdu'l-Bahá. Os relatos que vamos compartilhar neste e nos próximos episódios constam do livro Abdu'l-Bahá in Their Midst, que traduzido ao português seria Abdu'l-Bahá em seu meio. É de autoria de Earl Redmond e foi publicado pela editora George Ronald, de Oxford, em 2019. Essa obra, ainda não traduzida ao português, é o resultado de um extenso trabalho de pesquisa em muitas fontes, para encontrar os registros escritos das pessoas que estiveram na presença de Abdu'l-Bahá durante suas viagens ao Ocidente. Selecionamos alguns desses inspiradores relatos para recontar aqui e assim obtermos um vislumbre da profunda influência exercida pelo mestre e as lições que ensinou através de suas atitudes e comportamentos. Primeiramente, vamos fazer uma rápida síntese sobre a vida de Abdu'l-Bahá e explicar a posição singular que ele ocupa na fé Bahá'í. Abdu'l-Bahá é o filho primogênito de Baha'u'lláh, o fundador da fé Bahá'í. Ele foi a primeira pessoa a reconhecer a posição de Baha'u'lláh como manifestante de Deus. Quando seu pai foi exilado da Pérsia para Bagdá, Abdu'l-Bahá tinha 8 anos de idade e acompanhou seus pais no exílio. Outros 3 exílios se seguiram, sempre nas piores condições possíveis para lugares cada vez mais distantes. Baha'u'lláh nomeou o filho como seu sucessor, como o centro da aliança e o único intérprete autorizado de seus escritos. Abdu'l-Bahá só foi libertado no ano de 1908, após 55 anos de perseguição, aprisionamento e exílio. Logo após a sua libertação, os Bahá'ís da América do Norte e Europa passaram a escrever insistentemente para convidá-lo a visitar suas comunidades e países. A esses pedidos e convites, Abdu'l-Bahá respondia dizendo que não iria visitá-los enquanto a comunidade Bahá'í não fosse unida. Em termos práticos, essa unidade entre os crentes exigiria 3 coisas: que todos permanecessem firmes na aliança, afastando-se dos rompedores, que os conflitos gerados pelo ego fossem superados e que a terrível enfermidade do racismo e das barreiras raciais que empesteavam a sociedade norte-americana fossem corajosamente enfrentados pela comunidade Bahá'í. Por exemplo, em uma epístola, o amado mestre afirmou que se os crentes de Deus em Nova York e em outras cidades da América estabelecerem de modo condigno união e harmonia com espírito, língua, coração e corpo, subitamente encontrarão Abdu'l-Bahá em seu meio. A menos que esta união se realize, o sopro do Espírito Santo não terá efeito algum, pois o corpo físico deve encontrar capacidade para que a vida do Espírito possa, através dele, soprar.
se a união dos amigos e a harmonia dos crentes se manifestarem, o leste e o oeste da América serão perfumados pela doce fragrância do paraíso de Abha. Apesar de seus 66 anos de idade e de uma saúde fragilizada por décadas de sofrimento, em 1910 Abdu'l-Bahá iniciou um monumental empreendimento, as suas extensas viagens ao Ocidente, com o propósito de levar a mensagem de Baha'u'lláh a outros países e povos. Inicialmente, ele precisou passar um ano no Egito, com o intuito de recuperar a sua saúde. Em seguida, passou quase 5 meses na França e Grã-Bretanha no ano de 1911. Após retornar ao Egito, ele partiu para uma viagem à América do Norte, que durou quase 8 meses, visitando muitas cidades nos Estados Unidos e Montreal, no Canadá. Após sua viagem à América do Norte, por 6 meses, Abdu'l-Bahá visitou vários países da Europa, incluindo França, Grã-Bretanha e Alemanha, seguido de uma estadia de 6 meses novamente no Egito, antes de retornar a Haifa, na Terra Santa, em 1913. Em novembro de 1910, quando Abdu'l-Bahá estava em Alexandria, no Egito, um inglês, Wellesley Tudor Pole, passou 9 dias em sua presença. Tudor Pole ouvira falar pela primeira vez da fé Bahá'í e de Abdu'l-Bahá quando esteve em Constantinopla, em 1908. De volta à Inglaterra, ele se tornou ativo na comunidade Bahá'í. Posteriormente, quando Abdu'l-Bahá esteve no Reino Unido, Tudor Pole hospedou o mestre em sua casa, tanto em 1911 quanto em 1913. Tudor Pole assim descreveu Abdu'l-Bahá. Abre aspas. Embora Abdu'l-Bahá frequentemente citasse os ditos de seu pai e relatasse vários incidentes de sua vida, ele nunca descrevia sua personalidade. E nos é dito que as imagens que chegaram até nós dão uma impressão muito pobre da estatura e dignidade de seu pai. Ele desejava ser lembrado não por sua pessoa ou sua forma humana, mas por seus ensinamentos e suas ações. A este respeito, tem-se a certeza de que Abdu'l-Bahá também não desejaria que sua personalidade, seu aspecto físico, obscurecesse a inspiração de seus ensinamentos e o exemplo de sua vida. Estive em contato próximo com ele em muitas ocasiões, na Palestina, no Egito, em Paris, Londres e Bristol. E embora eu guarde uma imagem querida de sua personalidade graciosa e digna, não seria fácil traduzir tal imagem em palavras adequadas. A impressão mais duradoura que recebi do contato próximo com ele foi sua imensa amplitude de visão, permeada pelo espírito de profunda e amorosa bondade. Qualquer que fosse o tópico em discussão, variando de religião ao clima, do pôr do sol às flores, da ética ao comportamento pessoal, Abdu'l-Bahá sempre tocava a nota universal, a nota da unicidade entre o Criador e toda a sua criação, grande ou pequena. Fecha aspas. Pouco depois de Abdu'l-Bahá se estabelecer em Ramleh, outra cidade do Egito, seu neto mais velho, Shoghi Effendi, então com 13 anos, foi ficar com o avô. Shoghi Effendi frequentou a escola dos irmãos franceses. Assim como seu avô, Shoghi Effendi era sempre cheio de energia e amor pela vida. Shoghi Effendi era o tradutor das conversas entre Abdu'l-Bahá e Tudor Pole. No entanto, um dia Shoghi Effendi não estava presente e Abdu'l-Bahá falou com Tudor Pole em persa. Completamente espantado, Tudor Pole se deu conta
que conseguia entender e responder ao que o mestre estava dizendo. Entretanto, a sua capacidade de entender persa desapareceu no momento em que Shoghi retornou. Quando chegou o momento de Tudor-Pol retornar à Inglaterra, sua residência, seu plano era viajar por terra, via Palestina e Turquia, provavelmente fazendo pausas pelo caminho. Entretanto, Abdu'l-Bahá disse que ele deveria retornar de navio para Marsella, na França. Essa mudança de planos contrariou Tudor-Pol, pois todas as suas passagens já estavam compradas, mas ele não sabia como dizer não ao mestre. No dia seguinte, ele estava pronto para embarcar no navio quando Abdu'l-Bahá pediu que lhe fizesse um favor em Paris. Infelizmente, ele concordou e foi instruído a encontrar um estudante persa, quase cego, dar-lhe algum dinheiro e dizer-lhe para ir ao encontro de Abdu'l-Bahá em Alexandria. Em seguida, foi dito a Tudor-Pol que o endereço do estudante não era conhecido. Imagine ter que alterar todos os seus planos de viagem, suas passagens já compradas e ainda ter que procurar um desconhecido sem nem saber onde poderia encontrá-lo. Tudo isso por não conseguir dizer não a Abdu'l-Bahá. Chegando a Paris contrariado, Tudor-Pol foi à embaixada persa, mas eles nunca tinham ouvido falar desse estudante quase cego. Ele passou um dia inteiro na área onde os estudantes moravam, mas novamente não teve sucesso. Finalmente, ele percebeu que o fato de estar contrariado o estava impedindo de receber qualquer orientação espiritual. Então, Tudor-Pol limpou a sua mente e foi buscar sua bagagem na estação de trem. Ao cruzar a Pont Royal, ele avistou um jovem de aparente origem oriental, usando uma bengala para tatear o seu caminho pela rua. Desviando-se pelo trânsito, Tudor-Pol conseguiu alcançar o jovem e descobriu que ele era, de fato, o estudante mencionado por Abdu'l-Bahá. Tudor-Pol deu ao jovem o dinheiro e as instruções, ao que o rapaz cumpriu com grande alegria. Tudor-Pol seguiu para Londres no dia seguinte. Ao chegar a seu escritório, descobriu que chegara bem a tempo de evitar uma crise séria. Se ele tivesse mantido seus planos originais de viagem por terra, que demoraria muito mais, teria enfrentado graves dificuldades. Só então Tudor-Pol compreendeu a sabedoria da instrução que Abdu'l-Bahá lhe dera e o quão protegido ele foi por obedecer ao mestre. Essa experiência de Tudor-Pol também serve de lição para nós, porque às vezes estamos suplicando a Deus por sua ajuda, por sua guia, mas nossos pensamentos não se aquietam. Nossas preferências e desejos e contrariedades ficam no caminho da inspiração que pode vir do alto. Então precisamos silenciar a mente, precisamos nos desapegar dos nossos desejos e preferências para que o nosso coração possa ser guiado. E é assim na vida espiritual de cada um de nós. Há mandamentos de Deus que não somos capazes de compreender, ou que contrariam o que a maioria acha ser certo, ou que nos causam algum desconforto. Mas quando aceitamos que o manifestante de Deus sabe o que é bom, correto e justo, e por nosso livre arbítrio nos submetemos à vontade de Deus, descobriremos que somos guiados, protegidos e abençoados muito além do que poderíamos imaginar ou desejar. Falta mencionar que anos mais tarde, durante a Primeira Guerra Mundial,
Tudor-Pol desempenhou um papel notável na proteção de Abdu'l-Bahá, quando o líder dos turco-otomanos havia jurado exterminar a sua vida assim que invadisse Haifa. E assim concluímos este episódio e convidamos você a acompanhar os próximos, nos quais outras inspiradoras histórias de Abdu'l-Bahá serão compartilhadas. Se você se inscrever no canal, será notificado a cada novo episódio. Se você ainda não ouviu algum dos episódios anteriores, aproveite a oportunidade. E agradecemos por cada comentário ou sugestão que você deixar aqui na plataforma. Até breve!